Esta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros. Para falarmos mais sobre este assunto e o cenário econômico para 2024, convidamos o Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC. Reginaldo, muito bom dia a você, seja bem-vindo, obrigada pela participação. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês outra vez. Reginaldo, pergunta genérica para você, para a gente começar essa nossa entrevista. Como que você viu, como você está vendo fechar esse ano de 2023 em relação aos pacotes econômicos aí do governo? Bem, nós temos aí primeira essa avaliação do cupom, né? Quando a gente olha o cenário de política monetária, você disse, sem surpresa, um corte de juros que vem em linha com o próprio cenário de redução da inflação que nós temos observado ao longo de todo esse ano. Então, eu acredito que do ponto de vista de inflação, tivemos um acompanhamento em 2023 bem em linha com o que era esperado, uma inflação que deve terminar ao redor de 4,5%, um pouco abaixo disso, e o que tem possibilitado esses cortes de juros. Tivemos também uma economia em 2023 que cresceu até mais do que se esperava no começo do ano, principalmente porque o consumo das famílias e o consumo do governo cresceram mais, né, ou foram mais resilientes do que era antecipado, né? O único componente da demanda continua sofrendo, ou que vem passando aí por mais dificuldades, principalmente pelos efeitos de taxas de juros ainda elevadas, né, durante todo esse período, foi o investimento privado, né? E ainda assim devemos ter uma economia que deve crescer ao redor de 3% esse ano. A grande questão continua, né? E esse foi o grande debate desse ano, que será ainda o grande debate do ano que vem, continua sendo a política fiscal. Tivemos aí, após 2 anos de superávit primário, né? 2021, 2022, voltamos a ter déficit primário em 2023. E temos aí toda essa discussão sobre o orçamento de 2024, se teremos ou não déficit na meta para 2024, né? O objetivo era que o déficit para o próximo ano, né, o déficit primário já fosse 0, isso ainda não está garantido, né? Então, acho que quando a gente olha o cenário, temos aí uma economia que veio mais forte, incertezas no campo fiscal, uma política monetária bem em linha com a redução da taxa de inflação. Agora, Reginaldo, eu queria aproveitar a sua presença aqui para te ouvir sobre aquela que é a principal notícia dessa manhã de sábado, que é a aprovação da reforma tributária. Queria que você fizesse um balanço para a gente das principais alterações, o que é que vai mudar no nosso dia a dia a partir da aprovação do texto e, principalmente, se a gente vai ter aumento ou redução da carga tributária, porque esse é um ponto que parece que ainda não está totalmente claro. Os parlamentares, a todo momento, os entusiastas da reforma, pelo menos, destacavam a simplificação do sistema, que ficaria menos complexo, o regime de pagamentos de impostos, e esse seria o grande benefício. Mas sobre a carga tributária, aí o discurso era um pouco mais nebuloso, ninguém se arriscava a dizer que a gente vai pagar menos imposto. Queria que você explicasse isso para a gente, Reginaldo. Bem, com certeza menos imposto será muito difícil, não só pelo formato dessa reforma, mas pela própria situação fiscal e econômica brasileira. Eu acho que tem 2 questões aqui importantes que a gente precisa avaliar, né? Uma primeira é que essa reforma ela é uma reforma que realmente precisava ser feita, é algo que o país esperava há muito tempo, pela complexidade do sistema tributário brasileiro. Então, isso era algo que sempre, né, uma demanda antiga da sociedade, do setor privado, de investidores, né, um sistema muito complexo, com diversas camadas e entes, né, prefeituras, estados, regras diferentes, divergentes, créditos, né, então, um sistema realmente que precisava ser revisto, e isso essa reforma faz. Eu acho que essa é a grande vantagem, e esse tem sido o ponto que foi colocado adiante em toda essa discussão, que era uma reforma que torna o sistema mais simples. Por outro lado, ela é uma reforma que abre espaço para aumento de carga tributária, principalmente no setor de serviços, né, onde o aumento da carga deve se concentrar.
E é difícil que fosse diferente, como eu disse, pela própria situação fiscal brasileira. Como eu vinha falando antes, né, nós vivíamos até 2022 sobre o regime fiscal do teto dos gastos, né? Foi a proposta constitucional aprovada ainda no governo Temer, que garantia que o gasto do governo, que o gasto primário, né, não crescesse acima da inflação a cada ano. E isso fez com que saíssemos de um modelo, né, anterior em que tínhamos um déficit primário estrutural importante e caminhássemos para uma redução disso. E, como eu disse, 21 e 22 já voltamos a ter superávites primários. O teto do gasto ele deixou de existir, né? Ele foi suplantado e temos agora um novo regime fiscal que ficou conhecido como o novo arcabouço fiscal, o novo marco fiscal, né, de 2023. Bem, esse marco ele basicamente coloca uma trava no crescimento da despesa atrelada ao crescimento da receita. Então não tem mais, né, a gente não está olhando simplesmente a despesa e seu crescimento frente à inflação, mas uma discussão sobre o próprio comportamento da receita. O que acabou acontecendo em 2023 especificamente é que a receita não veio, mesmo com o crescimento da inflação, como eu dizia, do PIB, que deve ficar ao redor de 3% esse ano. A receita não teve esse crescimento esperado e o gasto continuou crescendo e o país tem um déficit primário relevante esse ano. Quando a gente olha para o próximo ano, a gente deveria, pelo marco, caminhar para uma meta de déficit primário zero, mas o mercado espera, no momento, novamente um déficit entre 0,8% e 1% do PIB. Quando a gente olha as expectativas de mercado para frente, até 2026, o mercado não enxerga o déficit sendo zerado nesse horizonte de tempo. E há toda a pressão por mais gastos, né? E há, inclusive, pressões por desoneração de tributos, de folhas. Então, existe um componente bem difícil de garantir que a gente chegue a zerar esse déficit. A solução, na verdade, que parece clara para todos, é que haverá um aumento da receita, haverá um aumento da arrecadação, né? Seria preciso, pelos cálculos que têm sido feitos, de um aumento da arrecadação de 1,5 ponto do PIB até 2026, para que a gente conseguisse alcançar, de alguma maneira, as metas fiscais estabelecidas no novo marco. Nesse sentido, eu acredito que a reforma, embora ela seja, né, ela virá e o impacto dela é faseado, ela não vai acontecer toda de uma vez, mas ela entra num contexto em que o governo, numa dificuldade de manter o teto do gasto, na dificuldade de manter cortes de gastos, né, que estruturassem seu déficit primário, precisa de mais receitas. Essas receitas devem vir, de certa maneira, do setor de serviços, via nova reforma tributária. Agora, Reginaldo, você fez uma boa retrospectiva desse ano de 2023, né, falando sobre economia, mas o que a gente pode esperar para o ano de 2024? Quero até apontar uma fala numa coletiva ontem que o Fernando Haddad deu, depois da derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento. Ele falou que vai ficar difícil fechar o orçamento, ou seja, deixou bem claro que não tem dinheiro, vai faltar dinheiro, né? Como que isso pode chegar para os economistas, para a economia brasileira no ano que vem? Vai ser um ano difícil? A gente já começa com perspectivas de crescimento menores do que a desse ano, né? Então, novamente, de um crescimento em torno de 3% em 2023, as expectativas de mercado são de uma economia que cresça 1,5% no próximo ano. Então, nós já temos aí uma expectativa que o crescimento caia pela metade. Isso já traz algumas dificuldades, entre elas para o próprio mercado de trabalho, né? 2023, mesmo com um crescimento um pouco mais forte, né, seguido até de 2022, que também teve um crescimento mais forte, teve uma queda muito lenta da taxa de desemprego. Ela veio caminhando entre 8%, 7,7%, né? Ela tem reduzido a uma velocidade muito baixa. A expectativa para o próximo ano é que ela fique um pouco por aí, em torno de 7,5%. É difícil que o desemprego
caia muito abaixo disso, sem um crescimento mais forte. Por outro lado, tivemos aí, como eu falei, em 2023, quedas da taxa de inflação. Isso tem possibilitado queda da taxa de juros e isso vai continuar em 2024. Então, nós vamos fechar 2023 com inflação de 4,5%, expectativas de inflação em 2024 de 3,9%. Então, isso abre ali ainda algum espaço para corte de juros. O problema é que 3,9% continua acima do centro da meta, né? Nossa meta de inflação de longo prazo ela é de 3% ao ano, com um limite de 1,5% para cima ou para baixo, né? Então, teria ali de 3% a no máximo 4,5%. As expectativas do ano já começam em 3,9%. Então, existe ali uma dificuldade, um trabalho a ser feito para que essa inflação volte a 3% ou caminhe para 3% num horizonte razoável de tempo, né, nos próximos anos. Com isso, os juros devem continuar caindo em 2024, mas devem ficar ali até ao redor de 9,5%, 9,25%. Difícil que caiam muito abaixo disso. Então, a gente deve continuar com as quedas, né, na mesma velocidade que o Copom tem feito, de cortes de 0,5 pontos a cada reunião. Isso deve continuar até o meio do ano, mas a partir daí, uma redução dessa velocidade é amplamente esperada até dezembro de 24. Mas o grande tema, né, o grande tema do momento, o grande tema da economia brasileira continua e continuará sendo a política fiscal. Então, o debate sobre o orçamento ele será importante, deve ser aprovado ainda, né, na próxima semana. Mas o mais importante será o comportamento do governo no próximo ano, né? E o comprometimento em tentar alcançar essa meta, né? Políticas de contingenciamento de despesas, discussões sobre controle de gastos, né? Eu acho que tudo isso será acompanhado. Esse é o grande tema da economia brasileira para o controle da dívida pública brasileira de longo prazo. Isso será difícil que esse disco mude já em 2024, então estaremos todos olhando muito o que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento estarão fazendo nessa direção. Com certeza, estaremos todos de olho. Reginaldo, diretor nacional do IBMEC, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje, obrigada por todos os esclarecimentos. A gente te aguarda aqui mais uma vez. Muito obrigado, bom dia a todos. Até a próxima.